Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Bullfink. Eu tava meio sumidão, né, devido a problemas técnicos aqui, mas agora a gente volta à nossa programação normal. E esse Bitcoin corrigindo, por que será, hein? Eu vou trazer para vocês aqui um giro, um panorama do que rolou nessa sexta-feira maluca hoje. A gente teve fechamento trimestral de contratos futuros e opções, né? São 22 bilhões de dólares na mesa, por isso eu acho que teve um empurrãozinho aí nessa queda, tá? Antes do foguete subir aí pro fim do ano. Então, bora lá, já senta o dedo no like aí, vamos lá comigo no gráfico dar uma olhada nisso. Pessoal, o Bitcoin, ele tá gostando muito de canal, né? Como a gente pode ver aqui ao longo dessa trajetória de alta, olha só, eu venho marcando, né, esses canal aqui, eu já mostrei para vocês. Isso aqui vem muito de mercado tradicional, tá? Nasdaq, S&P, pessoal de bolsa, né? Gosta muito de trabalhar o preço dentro de canal. E se a gente olhar aqui nesse último canal, o que tá rolando, né? A gente tem dois topos aqui, praticamente no mesmo nível, né? Esse aqui de 14 de agosto foi a máxima. E aí a gente toca nessa máxima que recua, bate lá embaixo, encontra a linha de tendência aqui de longo prazo. A gente volta a subir, acha o eixo do canal. E agora eu imaginava que a gente ia voltar de novo, retestar a base, né? Essa base de baixo aqui do canal. Só que a gente retestou, né? Chegou a furar aqui, voltou, só que teve esse empurrão aqui essa semana no preço para baixo. Por que isso? Trago a matéria da Cointelegraph aqui, mostra para vocês, né? A gente tinha fechamento de contratos futuros, né? Opções. Então, era 22 bilhões aí que estava em jogo na mesa para essa sexta-feira. Como que funciona isso? A matéria explica aqui, rapidão. Cadê? As apostas de baixa para o vencimento mensal de opções de Bitcoin, né? Hoje, na sexta-feira, 8 horas deles lá, que para nós aqui foi 1 hora da tarde, né? Elas estavam concentradas na faixa ali de 95 a 110 mil, né? Então, se caso os touros aí, o pessoal da alta, não conseguisse recuperar o valor de 110, até hoje, sexta-feira, às 13 horas, né? 1 da tarde, as opções de venda, né, os puts, ganhariam uma vantagem de 1 bilhão de dólares, né? E foi o que aconteceu. Olha só, eles empurraram, né? O pessoal forçou o preço aí para baixo, empurrou para lá, abaixo dos 110, fazendo assim essa galera levar vantagem aí nas opções de venda. O mercado a gente sabe que é uma manipulação, principalmente dos grandes, né? Por isso que a gente tem que ficar de olho para ficar fora disso, senão a gente apanha igual mulher de malandro. Dito isso, fechado, né? Foi um vencimento triplo, né? Que a gente teve o fechamento mensal, o fechamento do trimestre e mais outro fechamento aí que eu não lembro agora. Então a gente tinha todos esses fechamentos aí de contratos futuros e opções, certo? Então por isso essa briga, a gente viu esse movimento aí de baixa, né, no curto prazo. Só que se a gente voltar aqui para um gráfico semanal, a gente vê que a tendência se mantém intacta, né? A gente tem aí ao longo do período se mantendo acima da nossa LTA, estamos tocando nela aqui nesse exato momento. Então a tendência de alta no Bitcoin prevalece. A gente, como eu disse, tem muita gente, eu tô vendo muita gente gritar topo aqui já, sabe? Achando que é o fim da tendência, mas como eu disse para vocês, eu não vejo uma reversão de tendência sem antes um movimento de euforia. E a gente não tem movimento de euforia, pelo contrário. Se a gente vir aqui, ó, deixa eu dar até um zoom para vocês verem. Se a gente vir aqui no Fear Grid, a gente tá em medo agora, tá? Traduzindo aqui, ó, a gente tá em medo, em 28, né? Então, olhando para uma tendência de alta, tá? Com o mercado cripto, né, as pessoas participantes em medo, é um bom momento para comprar. Porque, como eu falei para vocês, o mercado é de expansão e retração. Então, se a gente está expandindo, hora boa para comprar é na hora da retração, porque depois vem expansão, retração, expansão. Enquanto a gente está nisso aqui, a gente está numa tendência de alta, a gente tem as quedas, sim, no curto prazo, só que a tendência ela segue de alta. O problema é quando a gente vira. A gente faz um topo, depois um topo mais baixo, perde esse fundo e vira essa escadinha para baixo, igual já expliquei para vocês várias vezes, tá? Gosto de usar o exemplo da escadinha para quem é leigo aí, que fica fácil de entender. Então a gente segue numa tendência de alta com o mercado em medo, tá? Não tem euforia. O pessoal tá em medo. Olha, a gente vê um Open Interest aqui meio de lado, né?
começando a querer virar, a gente vê CVD nas mínimas e long short ratio lá em cima, né? Quase 2, aí chegou a bater 1.8. Então, olha a divergência, a discrepância disso aqui, pessoal. Eu trago para vocês também essa tabela aqui que mostra os retornos mensais do Bitcoin. Então, assim, setembro, olha só, agosto, a gente pega aqui de 2013, né? Dados da CoinGlass. De 2013 para cá, agosto e setembro costumam ser meses ruins para o mercado, e especialmente o mercado cripto. Em compensação, mês de outubro, olha só, desde quando a gente tem esses dados aqui de 2013 para cá, a gente só teve 2 meses de outubro negativo para o Bitcoin, que foi em 2014 e 2018, né? De lá para cá, de 2018 para cá, a gente nunca mais teve um mês de outubro ruim, né? Esse aqui a gente está quase acabando, mas mesmo assim, né, ainda está com 1.27. E geralmente quando setembro, que costuma ser um mês ruim, fecha verdinho, fecha legal, outubro então nem se fala, a coisa dispara, né? Outubro, novembro, dezembro nem tanto, mas outubro e novembro é uma fase muito boa para o mercado, por isso que eu acredito que essa queda, essa manipulação de preço aqui no curto prazo aí, por conta desses vencimentos que teve hoje, é a última oportunidade aí de compra, até comentei isso com o Renan, para o nosso tão esperado movimento aí de rally de fim de ano, tá? Porque a gente sabe que fim de ano todo o mercado se aquece, né? Não só em cripto, em ações, mas o mercado como um todo, né? Geralmente tem maior circulação de dinheiro no fim de ano. Aqui na CME a gente vê, ó, para 29 de outubro, a expectativa dos participantes do mercado para um corte na taxa de juros, né? A gente tem aí praticamente, ó, 90% das pessoas acreditando em mais um corte do FED aí para a taxa de juros americana entre 0,25, tá? Só 10% que estão céticos aí acreditando que não vai ter corte na taxa de juros. E como a gente sabe que o mercado ele precifica tudo antes, né? A ideia é essa, é tentar adivinhar movimentos futuros aí para tomar posição, para se decidir. Então isso aqui é muito positivo para o mercado. Para o dia 10 de dezembro, a gente também vê uma maioria, ó, 65%, apostando no corte de 0,25 aí para dia 10 de dezembro, que seria o último corte na taxa de juros desse ano, né? E isso aquecendo aí a ideia do nosso rally de Natal. E pessoal, a nossa carteira de altcoins teve uma leve subida, agora recuou, né? Com essa queda do Bitcoin, a gente sabe que as altas acompanham, mas a gente tá, ó, em momento de alt season. Porque esse indicador ele mede, né? Quando a gente está abaixo de 25 aqui, olha só, é momento do Bitcoin. E quando a gente está acima de 75 aqui, é momento das altcoins. Então a gente já chegou a botar o biquinho para fora aqui, olha, até dia 15 ali de setembro. Recuamos agora, só que eu creio que esse movimento vai continuar. Por quê? Bora lá pro gráfico. Aqui no gráfico semanal da dominância do Bitcoin, a gente viu, né, o Bitcoin quebrou a dominância quebrou esse padrão de cunha, né, que vinha subindo desde aqui de setembro de 22. A gente atingiu a máxima aqui em junho desse ano e a gente conseguiu quebrar isso para baixo. Pode ser que agora a gente venha fazer um pullback aqui, né, deixar um topo mais alto, perdendo esse fundo e a gente continue para baixo. Em compensação, né, em contrapartida a isso, o Total 3, que é o capital nas altas, a gente tem esse padrão aqui de xícara com alça, né? A gente tem duas alças aqui, se for ver. Nem sei qual que eu uso, né? Na hora de tomar o meu café, se eu uso essa ou se eu uso essa daqui, né? A gente tem duas aqui. Eu acho que seria mais essa daqui. Vamos tirar essa daqui e deixar ela dentro do movimento. Então, a gente tem esse padrão. As alts, depois de escapar desse canal aqui, elas buscaram o topo de novo aqui de 1,17 trilhão de dólares nas altcoins. Esse aqui é um topo de dezembro do ano passado e é o topo também do ciclo anterior, né? Do rally do ciclo anterior, que foi novembro de 21, né? Essa é a máxima. Então, normal que a gente tocasse aqui, sentisse essa região, voltasse a dar uma corrigida, né? O gráfico diário, olha, a gente chegou a romper, né? Passou para cima, passou para baixo. É normal a gente dar uma ciscada aqui, porque muita gente às vezes fica preso nessa região e acaba saindo agora, né? Se a gente até olhar isso aqui, olha que bonitinho, isso aqui tá com topos aqui no mesmo nível, olha só, e fundos ascendentes, né? Isso aqui seria um padrão de triângulo ascendente, bem bonitinho, tá? Padrão de triângulo ascendente aqui para as altcoins. Então, eu acredito fortemente que a gente vai ter ainda mais um movimento nessas altcoins,
tá? O momento delas ainda não chegou. Eu li bastante que tá tendo muito Ethereum saindo das corretoras, né, pessoal? A gente sabe que primeiro é o Bitcoin que vai, depois é o Ethereum, que é a segunda maior cripto, e depois a gente vem para altcoins maiores, depois altcoins menores e pro final do ciclo as shitcoins, né? Porque a maré, quando ela sobe, ela levanta tanto o barquinho quanto o navio. Esse movimento foi praticamente cripto mesmo, né? Por conta desse fechamento que eu falei para vocês. A gente vê aqui S&P e Nasdaq nas máximas, né? Intacto, não teve nenhuma queda. E falando para vocês melhor, olha só, Bitcoin já ganhando de novo aqui os 110 mil dólares, tá vendo? O pessoal segurou o preço aqui, né, nessa região, até passar as 13 horas, que era o fechamento desses contratos aí. Segurou aqui abaixo dos 110, 13 horas fechou, olha só, a gente já tá retomando o 110 e voltando o preço a subir aí com força. Por isso, ainda comentei com o Renan que isso aqui para mim era a última chamada aí de fim de ano. Bacana que tem alguns clientes que já tá pegando a visão do mercado junto com a gente. Ontem eu recebi a ligação de um cliente falando, né, da queda. Ele tem uma moeda favorita ali, uma moeda que ele gosta, e ele viu a queda e quis aproveitar e pegar mais dinheiro e comprar mais, né, ao invés de se desesperar com a queda. Então isso que é bacana, o pessoal já tá adquirindo essa visão de mercado que a gente, numa tendência de alta, a gente tem que aproveitar os recursos para comprar mais, para encher o carrinho, né? Agora, quando a tendência inverte, a gente tem que pular fora. Então, pessoal, é o que eu digo para vocês. Olhando um Bitcoin no gráfico semanal, que a gente já subiu aqui 670%. Qual que é melhor? Eu quero arriscar agora o meu dinheiro pensando num trade mais rápido, aí um trade de, sei lá, 3, 4, 5 meses, né? Lógico, a gente tá com a carteira montada faz um ano agora em setembro. Tudo bem, que a gente não consegue adivinhar o quando o movimento acontece, por isso que a gente tem que ficar posicionado. Mas eu vou querer arriscar o meu dinheiro aqui, ó, no Bitcoin, que já subiu 670%. Já que eu vou tomar risco, eu prefiro comprar uma altcoin, que olha só, a relação risco-retorno disso aqui é muito maior. Essa aqui é a ARB. Vamos colocar ela aqui, ó. ARB, USDT, na Binance. Gráfico semanal. Então eu tô de olho nisso aqui, ó. Essas são algumas das moedas que pode me dar aí, ó. Só para ela voltar, não tô nem falando em renovar a máxima, só dela voltar aqui no preço aqui do começo do ano passado, são 400%, são 4 vezes o capital, né? Outra moeda aqui da nossa lista, OP também, olha só, moedas que estão lá embaixo ainda, TIA, tá? Olha a TIA. Mas não é a minha tia não, tá? É o nome da moeda, é a sigla, USDT. Essa moeda aqui, olha só, ela tá num canal de baixa. Então eu quero comprar o que tá barato, possivelmente olhando no diário aqui, ela fazendo um fundo duplo, ó. Fazendo um fundo duplo, tá? Vamos ver se tem divergência de RSI? Tem divergência de RSI, olha só. Aqui, ó, a gente tem um fundo lá embaixo, chegou a bater 23. Aqui, ó, a gente já tem um fundo mais alto. Então, o preço fazendo fundo aqui praticamente no mesmo nível, tá? E o indicador mostrando nível mais alto, né? Isso aqui mostra reversão. Então, eu quero comprar, já que eu vou comprar risco, eu quero comprar esse tipo de risco, que pode colocar aqui, olha, só voltando no topo, 1.300% de lucro na minha carteira. Vou colocar todo o meu dinheiro nessa moeda? Não, não. Por isso que a minha carteira e a carteira dos clientes, a gente tem mais ou menos ali 3, 4% do nosso capital alocado em cada moeda dessa. Porque se um desses projetos chegar a ter problema, chegar aí a zero, não vai me fazer falta. A gente tá em bons projetos. Aquele que andar 300, 400, 1000%, compensa aquele outro, tá? Sabedoria comum, né? Nunca colocar todos os ovos numa cesta só. Então, o máximo que eu aloco aí do capital em cada moeda dessa é 4%, tá bom? Então, tipo, a gente tem outra aqui, ó, W. Essa moeda tá bem bacana também. WSDT. Vamos dar uma olhada nela na Binance. Ah, digitei errado aqui, ó, cabeção. WUSDT na Binance. Olha só, outra moedinha também com bastante potencial de crescimento. Só voltar no topo aqui, mais 900%, 9 vezes o capital. Então eu tô arriscando 4% do capital meu e da galera numa moedinha, num projetinho desse, mas buscando que esses 4% vire 40%, tá? São 10 vezes o capital.
Então é esse tipo de relação risco-retorno que a gente está buscando. Olha essa aqui, essa Jasmine. É isso, Jasmine com Y no final. Nome chique. Jasmine USDT. Jasmine, vamos olhar. Olha aí, no semanal também. Então a gente tinha uma resistência, perdeu, virou... A gente tinha um suporte, né? Perdeu, virou resistência. Isso aqui, rompemos, testou de novo. E a gente tem, olha aqui, relação risco-retorno de novo para voltar ali, sei lá, não vou nem pôr o pavio, vou pôr só aqui, ó, mais 1.300%, tá? Isso aqui para essas moedinhas aqui é muito fácil, muito rápido quando acontece. Se a gente pegar um Bitcoin a 110 mil dólares, um Bitcoin que já subiu 670%, tá? Essas moedas não subiram nada ainda, pelo contrário, elas foram lançadas, caíram, tá? E a gente está falando só dela voltar a custar o que ela já custou. O Bitcoin está renovando máxima. Então a gente tem o Bitcoin hoje vale mais de 2 trilhões de dólares de capital. Então para a gente fazer 100% no Bitcoin, teria que entrar mais 2 trilhões de dólares. É difícil, né? Agora você pega uma moedinha pequenininha dessa, para ela sair de 1 centavo para ir para 2 centavos, não precisa de 2 trilhões de dólares, né? Ele precisa de menos dinheiro, entendeu? Então, em porcentagem, relação risco-retorno, neste momento agora, eu acho que você deve se arriscar mais em altcoins, até porque, igual eu te falei, a gente está vendo dominância quebrando aqui um padrão de cunha, né? Quebrou esse padrão de cunha, a gente pode estar vindo só fazer um pullback aqui para continuar, né? A gente precisa fazer, a gente cai, sobe para cair de novo. Então a gente precisa fazer um pivô aqui, um pivô de baixo, que confirma ele a perder esse fundo aqui. E no total 3 a gente vê um padrão de alta, a gente vê uma alta seguida de uma xícara, né, um fundo arredondado. A gente tem a alça aqui que foi rompida. Estamos sentindo a resistência aqui, mas acredito que a gente vai dar continuidade, né? A gente vai romper esse topo. Por isso eu vejo muito mais relação risco-retorno agora, se for para tomar risco, em altcoins, tá? Altcoins que estão baratas, tá? Porque eu estou visando buscar porcentagem, né? Buscar lucro em porcentagem. Beleza, galera? Então é isso. Depois de vários dias sem aparecer aqui, eu tive um probleminha de garganta, meu PC deu pau, e aí fiquei quase um mês sem gravar, mas já estava com saudade de voltar aqui a trocar essa ideia com vocês e trazer essa visão de mercado aí que a gente sempre traz. Beleza? Então dá uma força aí pro canal, senta o dedo no like aí, curte, compartilha. Tamo junto e vamos fazer grana aí nesse fim de ano, porque o Natal nosso tem que ser gordo. Valeu? Um abraço. Tamo junto.